Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Base Mortal aqui no Portal do Gremista. Comigo, Rafael da Rosa, está Eduardo Bento, para a gente falar de categoria de base do Grêmio mais uma vez. Vamos falar hoje mais sobre o Sub-20, né? E também sobre o grupo de transição do Grêmio, porque o Sub-20 já começou a disputa das suas competições, o grupo de transição também se reapresentou, já temos coisas para falar também. Du, vamos começar falando sobre o Gauchão Sub-20, então, que já iniciou e que o Grêmio já fez a sua estreia também. Tudo certo, Du? Tudo certo, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente, né? O Grêmio começou bem, o Grêmio ganhou de 1-0 ali da Apafut, que foi o time que eliminou o Grêmio na última temporada, né? No último Gauchão. Um time bem mais jovem, como a gente sempre fala, né? São meninos de uma idade, uma categoria mais inferior. E praticamente foi aquele time que comentamos há alguns dias, né? Com algumas peças ali, o Arthur no gol, o Cristiano na lateral direita, não foi o Widmar na esquerda, foi uma outra surpresa, foi o Wesley. Mas assim, os meninos que vão capitanear esse time é o Zinho, que a gente tinha comentado bastante, que disputou a Copinha, o Cauã Kelvin. Senti falta do Arthur Viana, né? Acho que o Arthur Viana vai acabar ficando no Sub-20, ele participou de algumas atividades em transição, mas eu acho que ele vai acabar ficando no Sub-20. E agora aqueles meninos que a gente tinha visto inicialmente, como Ronald, Velasco, esses subiram para transição, né? Não vão ficar no time Sub-20. Então o time Sub-20 ficou mais jovem ainda. Né? E Du, tem uma questão que a gente conversava na terça-feira, no Papo Tricolor, eu, o Bruno Brigato e o Cássio Coelho, sobre... O Cássio está levantando essa questão de que alguns jovens podem subir ainda pro profissional. Eu acho muito difícil que aconteça, Du. Eu acho que quem tá lá vai ficar, pode descer, né, para disputar algumas competições, tal, pelas categorias inferiores, pela transição, pelo Sub-20. Mas eu acho que subir, eu acho mais difícil. Não sei o que tu acha. De momento eu acho muito difícil. Eu até vi, aqui, falando já, puxando um pouco de transição, eu vi nos últimos dias se falar muito de Thiago Rosa, Cuiabano e Jefferson como solução para a lateral esquerda, né? Porque tem o Diogo Barbosa que não vive um grande momento há muito tempo. E o Nicolas sendo a única peça que nasceu. Não, eu acho que no Cruzeiro ele foi bem. Não adianta. Mas só. Mas só. E no Botafogo quando ele era extremo, nem era lateral. São meninos. O Jefferson já não é tão menino, 22 anos, eu acho, 21, tá encerrando o tempo dele de transição. Mas acho meio complicado, porque é aquela mesma situação do Lucas Cauã. Tu vai colocar o guri num nível de exigência muito alto do nada, assim, sabe? A Série B é totalmente diferente de uma Série A. É um jogo menos jogado e muito mais físico. Sendo que o Cuiabano até aguenta o jogo físico, mas também ele é muito menino. Então vai ser muito difícil ele compor um time profissional para sair jogando. Não vai ser uma solução. Sim. É bom alertar. Sim, eles vão ficar para compor elenco, né? Vai participar, o que a gente sempre fala, qualificar o treino. Por exemplo, preciso de um menino para me ajudar no treino. Vai subir o Cuiabano. Preciso de um lateral esquerdo para treinar. Cuiabano, Thiago Rosa. Vão qualificar o treino agora. Eles não vão qualificar um jogo, por exemplo, Grêmio e Cruzeiro. Eles não vão jogar titular. Sim. Até na situação que o Grêmio tá, né? 2 jogos, 1 ponto só somado, não vai ter como entrar como solução. O Gauchão já começou, então, tu já falou, né? O Grêmio estreou contra a Pafute, venceu por 1-0. Jogo lá no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. E, Du, essa competição são 3 grupos, né? 2 grupos com 8 clubes e um grupo com 6. O Grêmio tá no grupo C e é muito início, né? A gente teve só uma rodada do Campeonato Gaúcho, mas a gente já vai ter, né, a sequência do Gauchão e também vai ter o Campeonato Brasileiro. Só que o Campeonato Brasileiro a gente tem a data de estreia, mas não tem ainda adversário, não tem tabela do campeonato ainda. Mas logo começa também o Campeonato Brasileiro, né, Du? Sim, exatamente. E a questão do brasileiro vai ser um pouco diferente, né? Como esse ano é como é ano de Copa do Mundo, o Gauchão não vai ficar para o segundo turno, né? Para o segundo semestre, no caso. Isso, para o segundo semestre. E daí eu acho que vão ter que dividir o elenco, né? Porque eu acho que eles vão dar mais moral pro Brasileirão, assim como fizeram ano passado. Aí vai ser interessante de ver como que ele vai montar esse time. Por exemplo, o Fred, que fez o gol contra a Pafute, a gente não sabe se ele vai ser o centroavante do Gauchão ou o centroavante do Brasileirão. Certamente que o Kelvin vai ficar mais pro Brasileirão. São peças que... Até pela questão o próprio Cuiabano também, né? Acho que o Cuiabano vai ficar no transição. Acho que o Cuiabano não fica no Sub-20. Claro. O Pedro Cuiabá tá no Sub-20 ainda. O Cuiabano acho que já foi para transição. Esse é bom volante, cara. O Pedro Cuiabá foi uma grata surpresa na Copinha. Acho que, para mim, foi um dos destaques, né? Junto com o Cauã Kelvin, o Lucas Cauã, acho que o Pedro Cuiabá foi bem demais. Du, sobre o Sub-20 é isso. Então, a gente tem data de início, né? No fim do mês agora,
o campeonato brasileiro, mas a gente não tem ainda adversário, não tem data, não tem a estreia provavelmente dita, não saiu a tabela da competição ainda, então o Sub-20, a rigor agora nesse início de temporada da categoria de base, vai ficar só com o Gauchão. E no grupo de transição, do que a gente pode trazer para o pessoal? Pode trazer que eles estão em pré-temporada, eles realizaram uma série de amistosos e jogos preparatórios ali em Florianópolis nos últimos dias. É aquela questão mais embrionária, né? Mais movimentação, não se dá, claro que se dá bola para o resultado, mas não é vamos dizer o assim, foco não é esse, né? O foco não é esse, né? O foco é a movimentação. E o que a gente pôde ver ali foram várias surpresas, assim, por exemplo, o Vini Paulista saiu do profissional e voltou para o time de transição. Não encontrei o Pedro Lucas na transição. Muito se falou que ele, eu vou ficar no Grêmio para jogar na transição, mas até agora não vi. Pois é, né? Não, O que a gente pode especular um possível empréstimo, né? Eu acho que o Vini Paulista e o Pedro Lucas. O Pedro Lucas eu não sei, para mim é uma incógnita, mas eu acho que o Vini Paulista e o Jonathan Varela estão vendo uma situação de negócio. Eu acho que provavelmente eles vão ser emprestados, porque eles são da mesma geração do Bitelo, e o Bitelo profissionalizou, então para eles não é interessante deixar eles em transição mais um ano. Né? Sim. E o Mas Léo o Pedro Fenga Lucas voltou, eu acho que vai... Pode falar. E o Léo Fenga voltou, e o Léo Fenga, pelo jeito, o Léo Fenga vai ser mais uma vez o que ele foi no Sub-20, né? Ele vai ser o cara que vai meio que capitanear esse time, porque o Wesley Pomba saiu. Sim. Mas a gente quando faz o Papo Tricolor ali na semana que vai conversando sobre o Grêmio, tem muita gente que pergunta pra gente sobre o Léo Fenga e o porquê ele não joga no grupo profissional. Eu acho que ele tá numa fase ainda de adaptação, né? De adaptação não, de formação. Eu acho que é muito mais isso do que qualquer outra coisa, né? A gente vê, por exemplo, o Bitelo. O Bitelo hoje é um jogador praticamente pronto. Ainda faltam algumas coisas ali que ele vai adquirindo, mas ele tá muito mais pronto, por exemplo, que o Léo Fenga. Ao meu ver, pelo menos, é isso, né? Essa coisa do não tá pronto ainda para subir pro profissional, a questão do Léo Fenga. O que tu acha? Eu acho que também tem a ver com a questão mental, porque o Léo Fenga participou de todas as categorias de base, eu acho, do Grêmio, desde muito menino. Então ele já é uma promessa há muito tempo. Então eu acho que eles estão cuidando mais ou menos isso, assim, sabe? Tipo, tentando trazer para ele todas as experiências possíveis dentro da base, para quando ele subir ele não voltar. Porque talvez para ele jogar, por exemplo, fazer que nem o Elias. O Elias subiu ano passado, jogou lá as Copas Sul-Americanas, se não me engano, e depois voltou para transição de novo. Daí foi artilheiro e subiu de novo. Talvez para ele esse sobe e desce não vai ser uma coisa muito positiva para ele. Talvez ele vai ter um declínio. Então por isso que eles estão tendo paciência com ele, até emprestaram ele jogou muito pouco no pré, mas até emprestaram ele para ver se ele começa a ter mais rodagem. Para quando chegar no profissional, vou chegar e ficar. Du, pra gente encerrar então, a gente tem essa série de amistosos lá em Santa Catarina, né? Só pra gente confirmar, vai ter um amistoso contra o Criciúma, né? Contra o Próspera, os dois ali de Criciúma. O jogo contra o Próspera vai ser em Tubarão, e aí tem o jogo contra o Criciúma lá em Criciúma mesmo. E aí teve os dois jogos em Florianópolis, né? Que não foi em Florianópolis, foi em Palhoça, na verdade. Esses são os amistosos até agora marcados para transição. Sim, até onde eu tenho essas informações, sim. E talvez eles não tenham uns acréscimos, né, nos próximos dias. Por exemplo, o Kevin deve voltar, porque o Kevin foi chamado pelo Roger para participar do último jogo. Então o Kevin deve participar. O Lucas Cauã acho que já deve ficar de vez, né? Por conta de não tem mais espaço para o Lucas Cauã no time profissional, né? Temos dois laterais direitos contratados e mais o Rodrigues que pode jogar por ali. Então vai ter alguns acréscimos nos próximos dias. Não, é isso aí. Du, feito mais um Base Imortal, então a gente volta daqui 15 dias e a gente volta com entrevista aqui no Base Imortal, então pra gente conversar sobre a categoria de base do Grêmio. Valeu, Du. Feitoria, valeu. Valeu todo mundo que esteve com a gente até aqui também. Esse foi o Base Imortal, mais um episódio. A gente volta daqui 15 dias, então, com mais um episódio para falar da categoria de base do Grêmio, com entrevista, alguém que vai falar sobre a base do Imortal Tricolor. Valeu, gente. Um abraço.